Alô pessoal, muito bom dia. Hoje é 15 de junho de 2021 e este é o vídeo 52. O assunto que eu escolhi para hoje é esse aqui: as habilidades do Senhor. Então nós vamos seguir esse roteiro aqui, uma pequena introdução, que o Senhor ele tem o poder para criar a partir do nada, para salvar completamente, sujeitar todas as coisas, guardar-nos da queda. Ele tem poder para socorrer, conceder graça, para libertar, para cumprir promessa e fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Vamos ver cada item desse aqui. Então vamos começar com a introdução aqui, ó. Encontramos várias vezes na Bíblia frases como: Deus pode, Ele é poderoso. Sem dúvida, Deus é o Todo-Poderoso. No hebraico fala El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. E nós, simples seres humanos, não conseguimos imaginar a magnitude do seu poder. Ele tudo pode. Então veremos nesse estudo algumas das muitas coisas que o Senhor pode fazer. Vamos ver apenas algumas. Então selecionei aqui, ó. Ele pode criar a partir do nada. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, lemos que Deus criou os céus e a terra a partir do nada. No português fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico é assim: Bereshit bara Elohim. Então Bereshit é em princípio, ou no princípio, criou Elohim. Lembrando que Ieme é um substantivo plural, mas aqui se trata da Trindade divina. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na criação. Mas vamos pegar o verbo bará, deixei aqui em maiúsculo. O verbo bará significa uma obra que é exclusiva de Deus, uma vez que bará é criar a partir do nada. Então só Deus pode criar a partir do nada. Esse verbo bará não se aplica para os seres humanos. Então você não pode falar: eu crio ovelhas, não pode. É outro verbo, criar. Agora, o bará é usado somente para Deus. Outra coisa, depois que Deus criou todas as coisas, aí entra a lei de conservação da matéria de Lavoisier, aquela famosa lei que diz o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Antoine Laurent Lavoisier. Ele viveu de 1743 a 1794. E aqui eu quero fazer uma explicação. Por exemplo, o pneu do carro, né, que a gente usa, é de borracha, mas Deus que criou a seringueira que dá borracha. O chassi do carro é de ferro, mas Deus criou a terra e colocou minério de ferro na terra. Aliás, minério de ferro, de cobre, colocou ouro. Então, o que o homem faz? Ele transforma, aí entra a indústria da transformação. Então, ele transforma aquilo que existe na terra, ou seja, aquilo que Deus criou. Então, Lavoisier aqui ele está certo. Então, na natureza, nada se cria, porque Deus criou tudo. E nada se perde, que aí entra também a reciclagem, né? Tudo se transforma. Então, o vidro, por exemplo, é feito da areia, uma areia especial. Mas Deus que criou tudo. Então, ele pode criar a partir do nada, está explicado, né, aqui. Olha só, aqui alguns exemplos, né? Nós temos aqui um planeta, nós temos aqui a Terra, né? Outros astros que Deus criou, estrelas infinitas, criou a partir do nada. Hoje o homem está querendo ir da Terra para Marte, já foi da Terra para a Lua, né? Para Marte já mandou algumas espaçonaves, mas seres humanos ainda não. Mas na Lua já foi. Mas Deus que criou tudo. Aqui, ó, o globo terrestre. Isso aqui perto da grandeza de Deus não é nada, ó. Olha só. Outra coisa aqui, ó. Em Gênesis 2:7, lemos que Deus criou o homem como um ser trino e uno. Ou seja, o homem, quando eu digo homem, é o ser humano, o homem é a mulher, né? Ele é composto de corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material, a alma e espírito é a parte imaterial. Primeiro ele formou, na linguagem de computador, a gente fala, ele formatou o corpo do homem do pó da terra e depois colocou dentro deste corpo a alma e o espírito. Aí se tornou alma vivente. Então, com exceção de Adão, Eva e Cristo homem, ou seja, o Cristo histórico. Para o surgimento de um novo ser, é necessário relacionamento conjugal. Esses três aqui não, porque Deus criou Adão, depois da costela de Adão, Deus criou Eva,
e Cristo foi obra e graça do Espírito Santo. Tá? Ele foi concebido na Virgem Maria, mas foi sem relacionamento conjugal. Então, baseado em Zacarias 12, verso 1, alguns teólogos, inclusive o Dr. Scofield, afirmam que por ocasião do encontro do óvulo com o espermatozoide, Deus já forma o espírito e coloca ali dentro. E no mesmo instante passa a existir uma nova vida. É por isso que nós, cristãos, temos que ser contrários ao aborto. Tá? Em qualquer momento já existe um ser humano ali, corpo, alma e espírito, depois do ato. E nós sabemos que o corpo não existe sem o espírito. Olha o que diz aqui Tiago 2,26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Aqui o nosso foco é o corpo sem o espírito está morto. Então, corpo, alma e espírito. Se o espírito sair, a pessoa morre. Na verdade, o alma e o espírito estão interligados. A parte material está interligada, não tem como separar. Imagine você pega o café e mistura com leite. Depois que misturou, não tem como separar. Ou você bebe tudo ou joga fora. O café com leite, depois que se une, não tem como separar. Então aqui, ó, a alma é o centro das decisões, das emoções, da alegria, tristeza. Então a alma decide se a pessoa vai aceitar Cristo ou não. Então quando o homem aceita Cristo, a alma decidiu. Se a alma vai para o céu, o espírito vai junto com a alma. Se a alma não vai para o céu, vai para outro lugar, o espírito vai para esse outro lugar. Ok? Então, para que o homem se mantenha de pé, ou seja, o ser humano, tem que haver isso aqui, ó, corpo, alma e espírito. Assim como Deus é trino, o homem também é trino e uno. Olha aqui, ó, aqui é um exemplo que eu peguei aqui na internet, né, uma ilustração, né, que Deus formando o homem do pó da terra, depois soprou nas suas narinas, né, colocou o espírito dentro dele. Outra coisa, ele pode salvar completamente. Hebreus 7,25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele, ou seja, de Jesus Cristo, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, Cristo está à direita de Deus intercedendo por nós. Este corpo precisa de salvação e só Cristo pode nos salvar da condenação eterna, tá? Quando eu falo esse corpo, falando do corpo trino, corpo, alma e espírito. Então, mediante a intercessão de Cristo, ou seja, mediante Cristo advogando a nosso favor, aquele que se chega a Deus recebe graça para ser salvo totalmente. Aprendemos aqui que qualquer tentativa de ter anjos ou pessoas falecidas como mediadores e de oferecer orações ao Pai através deles, ou seja, pessoas falecidas ou anjos, é tanto inútil quanto antibíblico, já que Cristo é o único mediador. Isso aqui que eu quero frisar. Cristo é o único mediador. Olha o que diz 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, Jesus Cristo histórico que se fez homem. Então, entre Deus e o homem só tem um mediador, que é Cristo. Então, para chegar a Deus, só através de Cristo. Eu fiz aqui também, eu peguei um desenho. Aqui está o homem, né? Nós somos pessoas pecadoras, né? Aqui está Deus, que é santo. Então, para o pecador chegar até Deus, ele tem que passar nessa ponte aqui, ó, que é Jesus. Tá? E a ferramenta que Jesus usou para construir essa ponte foi a cruz. Aqui, ó. Então, está aqui a cruz de Cristo, morreu na cruz, para que nós, pecadores, possamos ter os pecados perdoados e chegarmos até Deus, mas tem que passar por Jesus, tá ok? Então, Deus provê o único caminho, cada pessoa deve fazer uma escolha. Então, quer ir para Deus? Só tem um caminho. Tem um ditado aí que diz que todos os caminhos levam a Roma. Agora, para Deus, só um caminho leva para Deus, que é Jesus Cristo. E ele falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, ninguém daqui vem ao Pai a não ser por mim, Jesus. Outra coisa, ele pode sujeitar todas as coisas. Então, o Senhor tem essa habilidade. Ó, Filipenses 3, 20 e 21. E aqui Paulo falando à igreja dos Filipenses. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que ele vem buscar a sua igreja.
pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu caminho. E Jesus falou, quando ele ressuscitou, que ele foi assunto ao céu, ele falou assim: todo poder o Pai me deu no céu e na terra. Então, ó, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, quando Cristo vier arrebatar a igreja, nós que estivermos vivos seremos arrebatados, e o nosso corpo naquele momento será transformado em um corpo glorioso semelhante ao de Cristo. Então nós temos corpo glorioso, alma e espírito. Tudo que existe está sujeito a Cristo, inclusive o nosso corpo. Como vimos, esse corpo que já é fantástico, ele vai ser mais fantástico ainda, pois será semelhante ao corpo de Cristo. Eu estava vendo um outro estudo que eu tenho, né, como o nosso corpo é fantástico, né? Ela fala do cérebro, fala do coração, quantos litros de sangue o coração bombeia por minuto, é uma coisa fantástica, né? Tanto é que a medicina não explorou ainda toda a capacidade, né, do nosso corpo. E vai ser mais fantástico ainda quando ele for semelhante ao de Cristo. Outra coisa, ele pode guardar-nos da queda. Está no livro de Judas, o verso 24, porque o livro de Judas é capítulo único, né? Então a gente só põe o versículo. Então Judas 24. Há aquele, está craseado aqui, ó, para aquele que é poderoso, para impedi-los de cair. Aqui ele está falando dos membros da igreja, né? Para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Então ele vai apresentar a igreja, né, para Deus, sem mácula e com grande alegria. E ele impede-nos de cair. Ó. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Então ele pode guardar-nos da queda. Então, este corpo trino e uno, ou seja, 3 em 1, está sujeito à queda. Somente Cristo tem o poder para nos guardar, tanto da queda espiritual quanto da queda material. Então, não importa o tamanho do perigo, Cristo é maior e mais poderoso para nos guardar. Então vale a pena seguir este Jesus Cristo. Ele pode socorrer. Hebreus 2, 17 e 18. Por essa razão era necessário que ele, Cristo, se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Aqui quando falando ele, Cristo, é o Cristo divino, Cristo que também é Deus. Então, era necessário que se tornasse semelhante a seus irmãos, se tornasse Cristo homem, Cristo histórico. Então ele foi 100% Deus e 100% homem. Em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, um dos motivos pelos quais Jesus se fez homem, sofreu, foi traído, foi castigado, para que hoje ele possa estar lá à direita de Deus intercedendo por nós. Então ele fala para Deus, para o Pai: atende o pedido do irmão fulano e tal, porque eu passei, isso que ele está passando, eu passei também. Eu fui traído, eu fui ferido, eu sofri açoites. E então ele, como ele foi homem como nós, então ele sabe o que nós passamos. Então ele tem agora toda a autoridade para interceder junto ao Pai a nosso favor. Então vamos pegar o próximo aqui. Este corpo, no caso, né, o corpo nosso aqui, que estamos vivos, corpo, alma e espírito, sempre está precisando de socorro. Mas Cristo, com misericórdia, se compadece de nós quando somos tentados. E ele nos socorre, porque ele, como ser humano, experimentou sofrimentos, provações, tentações, porém sem pecar. Então ele passou tudo que o homem comum passa, só que ele não pecou. Quando somos tentados a nos afastar de Deus, devemos orar a Cristo, e a nossa responsabilidade é nos aproximarmos dele para ele nos socorrer em tempos de necessidade. Então, quando estivermos em perigo, estivermos passando necessidade, a gente tem que se aproximar de Cristo, tem que buscar refúgio em Cristo. Outra coisa, ele pode conceder graça, segundo Coríntios 9:8, aqui Paulo falando, né? E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Ele está falando para a igreja dos Coríntios.
toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Então aqui, ó, Deus é poderoso para fazer que seja acrescentado toda a graça. Então ele pode conceder graça, benefício, favor. O nosso corpo necessita de alimento, tanto material como espiritual. E Cristo tem o poder de nos conceder a graça que nos capacita para toda boa obra. Aqui também fala de abundância espiritual. Então, se você quer dons espirituais, peça a Cristo. Por exemplo, se quer dom de cura, dom de discernimento, dom de língua, dom de profecia, dom de ensino, peça a Cristo. Vamos ver o próximo. Ele pode libertar. Aqui eu peguei um trecho lá do Antigo Testamento, no livro de Daniel, capítulo 3, versos 16 e 17. Olha só, aqui já diz tudo esse versículo aqui, ó. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, tem uma versão que fala fogo ardente, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Que ele acabou colocando, né, os 3 na fornalha de fogo e mandou aumentar 7 vezes. Mas a Bíblia diz que nenhum fio de cabelo foi atingido, porque Deus esteve com eles. Então, ó, coragem, fé, segurança em Deus. A fé desses 3 homens estava firmada naquele que é o nosso refúgio e fortaleza, como diz o Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não somente confiavam em Deus, mas também lhe obedeciam. Eles confiavam em Deus, eles acreditavam, mas eles obedeciam a Deus. Tá? Então, nesta ocasião, os 3 amigos de Daniel foram grandemente provados quanto à sua fé e obtiveram vitória. Tá? Então é assim que a gente tem que agir, né? E ele pode libertar. Então Deus libertou. Então não adiantou o rei Nabucodonosor, com toda a sua fúria, colocar os 3 lá na fornalha. É uma outra mensagem, né, que nós não vamos ver hoje, mas eu estou dizendo que ele pode libertar. Assim como ele livrou também Daniel, foi lançado na cova dos leões, e o leão não fez nada com Daniel. Aqui colocou os 3, isso foi lá na Babilônia, né? E na fornalha de fogo, e não se queimaram. Ele pode cumprir promessas. Aqui Paulo falando aos Romanos, né? Capítulo 4, verso 20 e 21. Eu peguei essa tradução que eu achei interessante, é a nova tradução na linguagem de hoje. As outras versões que eu usei nos vídeos anteriores, aqui também nos slides anteriores, eu tenho usado sempre a NVI, Nova Versão Internacional. Mas aqui eu achei interessante que ele fala o nome de Abraão, nas outras versões não fala ele não. Então eu achei muito interessante essa aqui, que aí fica mais claro para nós. Então é nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. Então aqui é Paulo falando para os romanos. Então aqui citou o nome de Abraão. A sua fé o encheu de poder e ele, Abraão, louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Isso foi há 2000 anos antes de Cristo, tá? Que Abraão teve essa certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. O que ele prometeu para Abraão? Que ele teria filhos, né? Ele com Sara, como teve, e seria pai de uma grande nação. Então Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos, cada filho fundou uma tribo, que são as 12 tribos de Israel. Então Deus cumpriu e continua cumprindo as suas promessas. Então ele pode cumprir promessas. Então Paulo está se referindo aqui a Abraão. Então, muitas vezes os homens fazem promessas, principalmente políticos, né? E não conseguem cumpri-las. Mas as promessas divinas sempre serão cumpridas e no momento certo, pois Deus nunca chega atrasado e nem se antecipa. Ele sempre chega na hora certa. E por falar em hora certa, né, falar em tempo, existe no grego, né, o tempo kairos, que é o tempo de Deus. E existe o tempo cronos, que é o tempo do homem. Daí a palavra cronômetro, cronologia, tá? Então Deus não atrasa nem adianta, ele chega sempre no tempo certo, mas ele vai pelo relógio dele. Então, compete a nós, né, discernirmos isso daí. Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos.
Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Então, aquele, o Senhor, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aqui fala de poder espiritual, de bênçãos, providência, tá? Bênçãos materiais e etc. Então, tudo que nós precisamos, Ele pode fazer muito mais. Então, às vezes você pede algo, Ele te dá 2 vezes mais, 3 vezes mais, porque Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Só que aqui tem, de acordo com o poder que atua em nós, com o seu poder que atua em nós. Então aqui depende também da nossa fé, de como nós pedimos. Então, de acordo, conforme, ou seja, é proporcional ao seu poder que atua em nós. Então, nós temos que trabalhar, temos que orar para que a nossa fé seja aumentada, seja acrescentada a cada dia. Como? Lendo a palavra de Deus, participando de estudos, ouvindo testemunhos, orando e pedindo. Então o Senhor, Ele vai aumentando o seu poder que atua em nós, vai aumentando a nossa fé, tá ok? Então com isso, a gente termina esse breve estudo de hoje. Nós vimos a introdução, né? Que Ele pode fazer muito mais, mas vimos apenas algumas coisas que Ele pode fazer. Criar a partir do nada, eu dei o exemplo do verbo barar. Salvar completamente, né? Ele salva. Sujeitar todas as coisas, tudo está sujeito ao Senhor. Ele pode nos guardar da queda, a gente viu lá no livro de Judas. Ele pode socorrer, Ele pode conceder graça, Ele pode libertar, aqui demos o exemplo do Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele pode cumprir promessas, tá? Paulo até citou Abraão. E Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, de acordo com o poder que atua em nós. Então, com isso, nós terminamos o vídeo 52, né? E se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, seus contatos. E para ver este e outros 51 vídeos, é só você entrar no YouTube e naquele campo de pesquisa, digita meu nome, Joel Martins da Silva, SJC. Então, tem meus vídeos lá. Se quiser um vídeo específico, por exemplo, o vídeo 07, então você digita Joel Martins da Silva, SJC 07, espaço 07, já vai no vídeo 7. Então é o que nós tínhamos para hoje. Então que Deus abençoe e até o próximo vídeo.